Eu gostaria de falar hoje aqui sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele foi elevado à categoria de princípio constitucional. A Constituição prevê que o princípio da eficiência é um dos princípios da administração de uma forma geral. E o princípio de eficiência, ele permeia todos os poderes. Ele permeia tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o poder judiciário. Só que muito diferente da iniciativa privada, em que o objetivo, quando se atinge a eficiência, a gente maximiza os lucros com o menor custo possível, no poder público o objetivo não é a maximização de lucros. No poder público o objetivo é a promoção do bem-estar social. E quando a gente transfere isso para o Poder Judiciário, o objetivo é a entrega da melhor prestação jurisdicional possível. A prestação jurisdicional mais célere, mais eficiente, que resolva os problemas da população, que pacifique os conflitos, que é este o objetivo do Poder Judiciário. E qual é a importância de um Poder Judiciário eficiente em relação ao ambiente de negócios, que é o que nos traz aqui hoje? Nós temos alguns estudos que tratam disso. Nós temos um estudo de 2018, conduzido por Kemin, que ele diz que as reformas que visam celeridade, qualidade, melhora do Poder Judiciário, elas geram um aumento de 22% na celebração de negócios. Nós temos um outro estudo, um pouco mais antigo, de 2003, que mostram que nos locais onde houve redução tarifária, que é óbvio que a redução tarifária é importante para a maximização de lucros de uma empresa, para o empreendedorismo, mas nos lugares em que houve redução tarifária, ela era mais bem aproveitada onde as cortes eram eficientes, demonstrando que as cortes têm relação direta com essa política tarifária que é proposta. Nós temos um outro estudo italiano de 2017 que mostra que o custo da contratação trabalhista é proporcional ao tempo de duração de um processo trabalhista, ou seja, quanto mais célere a corte trabalhista, e não necessariamente corte trabalhista, porque isso é muito típico brasileiro, mas um processo de direito do trabalho. Quanto mais célere, menor é o custo da contratação trabalhista para uma empresa. Nós temos um estudo brasileiro, feito aqui em 2016 por Ponticelli, que ele aponta que nos municípios em que as cortes, nas regiões em que as cortes são menos congestionadas, a gente tem taxas menores para a contratação de empréstimos garantidos, o que, obviamente, serve para financiamento das empresas. A gente tem um outro estudo aqui no Brasil, de 2014, que ele relaciona o acesso mais fácil e barato ao Poder Judiciário, ou seja, juizados especiais espalhados pelo Estado todo, relacionado à taxa de empreendedorismo, aquele empreendedorismo mais simples, que ele é incentivado pela resolução mais rápida de conflitos. E a gente tem os relatórios do World Justice Project da OCDE, relatórios do Banco Mundial, demonstrando que quanto maior o respeito pelas decisões, pelas normas, pelos contratos firmados, e quanto maior uma corte garante o respeito a esses contratos, mais fácil é o ambiente de negócios, mais propício é o empreendedorismo. O Brasil vem fazendo sua parte, vem investindo em tecnologia, vem investindo em celeridade, não é, doutor Ricardo? Os tribunais, na pandemia, investiram fortemente na questão da tecnologia, em cumprimento de metas do CNJ, em produtividade elevadíssima. Mas, apesar de tudo isso, nós temos uma percepção de ineficiência da população do Poder Judiciário. A população não vê o Poder Judiciário como um poder eficiente. E a gente tenta analisar as razões para essa ineficiência. Eu elenco, é óbvio que são muitas, e eu elenco 5 delas. A primeira é a ausência de investimento em precedentes sólidos. A segunda são as políticas públicas de amplo e restrito acesso ao Poder Judiciário, que foi um pouco do que a nossa desembargadora Lia falou. Tudo chega ao Judiciário, nós não temos filtro para o Poder Judiciário. E as políticas públicas que são implementadas no Brasil, todas elas estimulam o acesso. O acesso, como é que nós vamos tornar o acesso mais fácil, mais barato, mais abrangente, sem analisar o impacto? Não existe justiça de graça, não existe serviço de graça, tudo tem um custo, e esse custo é absorvido pelo país. A litigância predatória, que é uma consequência
é uma consequência de dois fatores. Primeiro, desse amplo e restrito acesso ao Poder Judiciário, e segundo, do número de faculdades de direito. Não é possível que nós tenhamos, no Brasil, mais cursos de direito do que todos os países no mundo somados. Somados. Nós despejamos no mercado de trabalho um número de advogados que não tem conflito suficiente para serem absorvidos. E isso acaba gerando uma litigância fake, como diz um colega nosso magistrado. O poder público, como maior litigante no Brasil, eu não sei se os senhores sabem, mas 60% das ações que tramitam no Brasil tem o poder público como parte. O Poder Judiciário brasileiro hoje é um cobrador de impostos do Poder Executivo. Outro dia nós recebemos lá no tribunal, doutora Lia, eu acompanhei uma comitiva de uma cidade do interior, e ele reclamava, e ele falou assim, o nosso presidente falou assim, mas o senhor protesta o título antes de cobrar? Porque hoje todo executivo pode protestar um título. Ele falou, lógico que não, doutora Naff. Como é que eu vou protestar o título dos meus eleitores? Ele falou, eu não faço isso. Isso é uma das coisas que poderia ajudar. E a complexidade do ambiente em que está inserido o Poder Judiciário brasileiro. O que nós temos de índice, de indexação monetária, de juros, de correção, de moedas, nós estamos até hoje discutindo as questões do Plano Collor. Nós temos prateleiras e prateleiras de processos relativos ao Plano Collor, ao Plano Bresser, às indexações, e agora, mais recentemente, para não falar nem tão antigo, o IGPM, depois da pandemia, atingiu um índice estratosférico de indexação. O que nós temos de contratos sendo revistos e rediscutidos no Poder Judiciário para rever a indexação? Então, o ministro Vital do Rego falou sobre o número de normas, 7 milhões de normas. É nesse ambiente que o Poder Judiciário brasileiro está inserido, num ambiente com 7 milhões de normas para serem aplicadas ao bel prazer e aos contratos que são fixados. Então, a gente não tem um Poder Judiciário, essa percepção, como a Lia disse, talvez decorra de todos esses fatores, e a gente não pode querer achar uma solução só. Como o nosso tema aqui, eu falei 5 questões, o nosso tema é a ausência de investimento em precedentes sólidos, eu trago um exemplo que é denominado tragédia dos comuns, que é um exemplo muito antigo de um economista que falava de um pasto, dava o exemplo de um pasto, em que o acesso àquele pasto era gratuito, era livre por todas as pessoas daquela comunidade. Conforme as pessoas levavam as suas cabras para utilizar aquele pasto ia acabando e ele ia se tornando menos útil para aquela população. Isso leva ao esgotamento daquele pasto e você passa a não ter utilidade nenhuma. E tem um autor brasileiro que chama Gico Júnior, que ele escreve um artigo chamado A Tragédia do Judiciário, que ele compara com a tragédia dos comuns. Quando a pessoa vem ao judiciário, ela não vem buscar o Poder Judiciário. Ninguém vai ao Poder Judiciário que quer ir para o fórum, quer encontrar o juiz. Ele vem porque ele quer a solução de um problema. Então, o Poder Judiciário é o recurso. O fruto desse recurso é a prestação jurisdicional. Quando alguém vai ao judiciário, ela busca a prestação jurisdicional. Só que o que a gente está fazendo com o judiciário hoje? A gente está esgotando a capacidade deste Poder Judiciário de ofertar essa prestação jurisdicional. A gente não consegue nem, como a desembargadora Lia falou, a gente não consegue nem falar em estabilização de precedentes, porque nós não temos uma estabilização de economia, nós não temos uma estabilização de índices, e nós temos milhares e milhares e milhares de demandas. Hoje, nós temos 77 milhões de ações em andamento. Só no ano passado, foram 27 milhões de ações novas. Não é razoável esse número de demandas. Nós estamos esgotando o recurso e, uma hora, ele não vai ter utilidade para mais ninguém. Porque quem vem ao Poder Judiciário hoje? Quem quer protelar obrigações, justamente por conta dessa capacidade de entrega. Então, senhores, eu sei que não existe uma solução possível para esse problema, mas como nós estamos aqui num grupo de empresários com muita capacidade de discutir o país, o que eu sugiro é que a gente passe a rever, empresários e setor público, as políticas de acesso ao Poder Judiciário. Não existe serviço grátis. Não adianta a gente ficar investindo em gratuidade, em acesso gratuito.
é necessário que a gente repense o acesso ao Poder Judiciário, o faça de forma consciente, estimule o uso consciente, estimule a estabilização dos entendimentos e a utilização racional desse poder que nos é tão caro. Agradeço, peço desculpas por ter esgotado o meu tempo e fico à disposição dos senhores.